Nessa aula, a gente vai falar sobre base de vizinhanças. Você tem uma família de vizinhanças e a gente vai falar sobre o que significa ser uma base de vizinhanças. Bom, o papel das bases de vizinhanças é muito parecido com o das bolas. Então eu vou falar um pouquinho sobre os espaços métricos, só para lembrar como é que a partir das bolas a gente chegou ao conceito de vizinhanças, né? Nesse momento, olha só, a gente está sempre falando em vizinhança, vizinhança, vizinhança. Vou desenhar aqui. Esse em verde é a tal da vizinhança. A gente fez assim, uma vizinhança é qualquer conjunto, uma vizinhança do ponto A, é qualquer conjunto que contém uma bola centrada em A, né? E antes das vizinhanças, nosso conceito de convergência, por exemplo, era assim. Era isso daqui, né? Para todo epsilon maior do que zero, o que a gente estava fazendo quando a gente escolhia um epsilon? A gente estava, na verdade, escolhendo uma bola, né? Então, para toda bola, para todo epsilon maior do que zero, existe um momento tal que dali em diante a sequência entra nessa bola e não sai mais, né? E aí, por causa disso aqui, a gente viu assim, se eu colocar conjuntos maiores do que essa bola, isso aqui é uma família, né? A família das bolas. Na verdade, o que a gente está fazendo é pegando uma bola, né? Então, se eu pegar, além dessas bolas, qualquer conjunto que contenha uma bola, isso não vai afetar a noção de convergência, porque se uma sequência eventualmente entra na bola que é menorzinha, ela vai entrar no outro conjunto que é maior um pouco, né? E a gente chamou esses caras de vizinhanças, né? Agora, seguindo essa mesma lógica, a gente não precisava, por exemplo, pegar todos os épsilons maior do que zero e verificar isso daqui, né? Se vale para épsilon igual a 2, vale para épsilon igual a 1, já automaticamente, né? Então, olha só, eu posso excluir os épsilons que eu achar que são, em algum sentido, grandes demais, né? Por exemplo, a gente pode, por exemplo, usar só os épsilons entre 0 e 1. Né? Zero não pode, porque a bola de raio zero é vazia, né? A gente não fala da bola de raio zero. Mas o importante aqui é que os pequenos estão lá, né? Então, se a sequência eventualmente é essa parte do n aqui, né? Quando eu falo eventualmente, eu não preciso falar dessa coisa de n. Mas se a sequência eventualmente entra em qualquer bola de raios entre 0 e 1, ela eventualmente entra em qualquer bola, porque uma bola sempre vai ter uma bola de raio entre 0 e 1 menorzinha lá dentro. Então, se ela eventualmente entra no menorzinho, ela entra também no maiorzinho, né? Na verdade, eu poderia ter pegado os épsilons de raio 1 sobre n, por exemplo. Eu poderia ter pegado... Aí, olha só, é bem menos bola agora, né? Antes a gente tinha uma quantidade não enumerável de bolas. Agora, olha só, uma quantidade enumerável de bolas, né? Pego um conjunto aqui e qualquer épsilon nesse conjunto, a bola eventualmente entra, a sequência eventualmente entra nessa bola de raio épsilon. Esses épsilons aqui são suficientes para descrever a convergência, né? Porque qualquer bola contém uma bola de raio 1 sobre n. Então, de novo, se está entrando nessa bola menor, vai entrar em qualquer outra que seja maior do que ela, né? Pensando assim, na verdade, a gente poderia substituir esse conjunto aqui por um outro mais louco, assim, as bolas de raio 1 sobre 2 elevado a n, ou as bolas de raio π mais epsilon, né? Tudo isso dividido por 2 elevado a n, por exemplo, né? O que é importante nessa sequência? Bom, deixa eu escrever aqui. Eu poderia ter pegado epsilon, qualquer elemento dessa sequência aí,
e eu quisesse que esses elementos descrevessem a topologia, né? O que é importante? Bom, eu continuo trabalhando com bolas, né? Então eu não estou exigindo nada além de convergência, mas se eu pegar só bolas grandes, aí isso daqui não vai implicar em convergência, né? Convergência no sentido usual vai implicar nesse daqui, porque eu estou usando ainda uma família de bolas, né? Mas se essa sequência εn não for para zero, não convergir para zero, ou melhor, ela não precisa convergir, né? Mas ela precisa ter elementos tão pequenos quanto a gente queira. Vamos supor que seja uma sequência decrescente, né? Não basta ser decrescente, porque você pode estar só com bolas grandes, né? Ela precisa convergir para zero, né? Então, esse conjunto aqui, na verdade, ele precisa ser de pontos que estão próximos do ponto zero, né? Pontos maiores do que zero. Se você pegar menores do que zero, você vai estar exigindo uma coisa para um conjunto vazio, né? Xn entra no conjunto, não vai acontecer nunca. Então você tem que estar sempre trabalhando com conjuntos, nesse caso aqui, que já eram vizinhanças, porque se você acrescentar novos conjuntos aí, você pode estar exigindo mais do que o necessário para a convergência, e você precisa que o zero esteja próximo desse cara ali, né? Para que você tenha épsilons tão pequenos quanto você queira, né? Para poder garantir que qualquer vizinhança contenha um cara desse daí, né? Então, num certo sentido, o que a gente precisa são o que a gente precisa é de uma família de vizinhanças, mas não todas, a gente pode excluir algumas e pegar só outras, né? E o que é importante é que toda vizinhança, estando ou não estando nessa nova família, ela contém alguém dessa nova família. Foi assim que a gente fez com as bolas, né? Então, definição. Uma base de vizinhanças para o ponto A. Não é a base, não existe a base, né? Não tem as bolas pequenas, né? Mas tem uma família de bolas que tem gente sempre pequena o suficiente lá dentro para descrever a topologia, para descrever completamente esse conjunto de vizinhanças, né? Formalmente fica assim, isso aqui, para toda a vizinhança. É uma família de vizinhanças, porque senão você vai estar acrescentando gente lá, né? A gente não quer ter novas vizinhanças, né? A gente não quer que conjuntos que eram pequenos passem a ser considerados grandes, né? Então, a gente quer pegar uma família de vizinhanças, uma subfamília, e a gente quer que essa subfamília satisfaça isso daqui, né? Para qualquer vizinhança, vai existir alguém da base que está contido nessa vizinhança, né? Então, se eu fosse ter um filtro de vizinhanças, né? Um cara desse aqui, que contém esse conjunto, minimamente, ele ia, né? Se você pegar esse cara aqui e acrescentar todo mundo que contém alguém daqui, você vai obter esse, né? Isso aí, olha só. Vamos usar só nesse curso aqui essa notação, olha só. Dado uma família de subconjuntos de X, eu vou chamar de V dessa família, essa outra família aqui, ó. Todo mundo que inclui alguém, né? Então, quando esse cara aqui são as bolas, né? Essa família gerada por essas bolas são as vizinhanças, aqui as bolas centradas em A, então aqui são as vizinhanças do ponto A, né? É todo conjunto que contém alguém desse outro conjunto aqui, né? A gente fez essa operação com as bolas para construir o sistema de vizinhanças de um ponto, né?
Bom, dizer isso daqui, que essa família está contido nas vizinhanças, e dizer que qualquer vizinhança contém alguém lá dentro, é a mesma coisa que dizer que esse cara aqui é o próprio sistema de vizinhanças de A, né? Então a gente poderia substituir a definição, em vez dessas duas coisas, por isso daqui. Esse cara é igual a esse, certo? Ele nem tem gente demais. O que significa ter gente demais? Ter gente que não é vizinhança, né? Para essa construção aqui, nessa construção, para aparecer alguém que não já é vizinhança, eu preciso começar com um conjunto que não seja formado todo por vizinhanças, né? Porque se esse cara aqui estiver aqui dentro, todo mundo que é maior do que ele também está, né? Então, essa condição aqui equivale à condição desse aqui está contido naquele, né? E essa outra condição aqui corresponde a essa condição aqui, né? Então, para todo V, se você já sabe que aqui não tem ninguém que não está lá, o que resta saber é se todo mundo que está lá satisfaz isso, né? E aí a condição está colocada aqui. Vamos usar essa notação, mas só nesse curso aqui, tá? Talvez se você escrever isso por aí, as pessoas não vão entender, não. A menos que você explique. Você pode usar, mas você explica. Ó, eu vou chamar de V da família, a nova família de todo mundo que inclui algum desses caras aí, certo? E aí, essa família aqui dentro vai ser uma base de vizinhanças do ponto A, quando esse cara aqui que você construiu a partir dele foi exatamente as vizinhanças do ponto A. Você consegue, dessa forma, colocando os conjuntos maiores, você consegue reconstruir as vizinhanças do ponto. Então, nesse caso, você diz que esse conjunto é uma base de vizinhanças desse ponto, né? Vamos ver como é que ficam os conceitos de convergência, isso a gente já viu um pouco, e continuidade se a gente usar bases de vizinhanças, né? A condição usando como família as vizinhanças do ponto A, para toda vizinhança, eventualmente xn está em V. E a condição usando a família que a gente chamou de base, né? Essa subfamília desse cara aqui. Para todo elemento na base, eventualmente a sequência entra nesse conjunto, eu chamei de elemento, para todo conjunto da base, a sequência eventualmente entra nesse conjunto. Uma coisa bacana da base é que começa com a letra B, assim como bola, né? Então isso aqui é muito parecido com o que você diria para bolas, né? Para toda bola centrada em A, eventualmente xn está nessa bola, certo? É isso, né? E essas duas coisas são equivalentes. Por que elas são equivalentes, né? Esse daqui implica nesse. Se isso vale para todo mundo aqui, se isso vale para toda a vizinhança e esses conjuntos dessa chamada base, né, dessa família B de A, se eles estão todos em V de A também, se isso aqui vale para todo mundo em V de A, também vale para todo mundo, né, em B de A. Isso aí era a parte fácil, né? A parte difícil é a volta. Mas isso aqui também é importante. Frequentemente as pessoas esquecem de colocar essa condição na base e você acaba construindo uma família muito maior do que esse V de A aqui, certo? Mas de qualquer forma, a volta. Por que que isso daqui é suficiente para garantir aquele lá? Ora, bom, esse daqui você também já está cansado de saber, então eu aproveitei para escrever numa notação mais difícil, um pouco mais carregada. Eu quero que você fique fera em falar dessas famílias todas de conjuntos, de subconjuntos, né? Bom, o que está escrito aqui é que as vizinhanças de A, qualquer uma delas, contém
essa família são todos os conjuntos que contêm alguém da base, né? E o que a gente está dizendo aqui é que as vizinhanças do ponto A contêm alguém da base. Então é essa relação de inclusão aqui, né? Essa outra relação de inclusão vai gerar a inclusão inversa aqui. Então, no final das contas, se for uma base, esses dois conjuntos vão ser iguais, né? Mas o que faz essa implicação aqui valer, nesse caso aqui de bases, é isso, né? O fato de qualquer vizinhança, pega uma, você quer saber se xn eventualmente converge para V. E você sabe que isso aqui vale. Então, para esse 1, existe um menorzinho, porque esse daqui é a família de todo mundo que contém alguém da base, né? Então, V contém alguém da base, a família eventualmente entra nesse B, então ela eventualmente entra em V, né? Então tem essas duas implicações. Isso aqui é muito fácil, na verdade, eu escrevi de um jeito complicado e eu sugiro que você tente explicar para si mesmo da sua forma, certo? Da sua maneira, o que é uma base de vizinhanças de um ponto A, ok? Por que as coisas valem, certo? Tudo que eu estou fazendo de um jeito carregado, às vezes de um jeito complicado, porque eu quero ilustrar muitas coisas e aí, no final das contas, o resultado é simples, né? A ideia é simples. Então, eu quero que você pegue essa aula, assista de novo várias vezes e tente simplificar tudo isso que eu estou falando, que eu acho que eu estou falando de um jeito meio complicado, né? Certo? Mas eu quero que você fique bom nesse jeito complicado de falar sobre as coisas. Depois você vai achar tudo fácil, talvez, né? Aí o que já era fácil fica mais fácil ainda e o que é complicado fica fácil. Essa é a esperança, né? Bom, isso é convergência. Vamos falar sobre continuidade. Eu tenho uma função f que sai de um espaço topológico x, vai para um espaço topológico y. E eu quero falar sobre a continuidade num ponto A, né? Com vizinhanças ficava assim, né? A imagem inversa de uma vizinhança de f de A é uma vizinhança de A, né? Bom, a gente sempre enfatizava muito aquele por menor que ela seja, né? Por menor que toda vez que você fala por menor que ela seja, é porque provavelmente se valer para o menor, vale para o maior. Então você está preocupado mesmo com esses pequenos, né? Se você conhecer uma base de f de A, você pode dizer então, ou você pode verificar, né? Só isso aqui, ó. A imagem inversa de qualquer elemento da base é uma vizinhança de A. É como se você estivesse pegando a imagem inversa só das bolas, né? Agora, assim como com as bolas, a gente pegava uma bola lá no contradomínio e a imagem inversa não era uma bola. Então, não vai estar contido numa base daqui, necessariamente, né? A imagem inversa não era uma bola, mas ela continha uma bola. Então, do lado de cá, desse jeito aqui que a gente está escrevendo, fica ruim você usar a base de vizinhança. O que é importante é que a imagem inversa seja uma vizinhança. Se você for usar a base, vai ter que ser assim, a base tem algum cara na base que é menor do que, né, esse tipo de coisa, para dizer assim, ele é uma vizinhança, né? Certo? Então, daqui para cá a implicação é fácil, porque os elementos da base são vizinhanças, né? Então, se isso aqui vale para toda vizinhança, vale para cá. Certo? E daqui para cá também é fácil, porque se a imagem inversa de um cara da base é vizinhança, uma vizinhança aqui de f de A contém alguém da base. Então, a imagem inversa contém alguma vizinhança. E todo conjunto que contém uma vizinhança é uma vizinhança, né? Assim a gente fala, por exemplo, a gente pode falar assim de continuidade usando base, né? Base de vizinhança. Mas a gente pode fazer isso sem ser só no contradomínio, a gente pode fazer no domínio também,
mais ou menos como a gente fazia com epsilon e delta, né? Na verdade, o epsilon e o delta são uma base de vizinhanças, né? O epsilon é uma base de vizinhança de f de A e o delta era uma base de vizinhanças de A, né? Essencialmente, eles correspondiam a uma bola centrada no ponto com esse raio aí. Então, continuidade com épsilons e delta nesse contexto aqui fica assim. Continuidade com épsilons e deltas, certo? Isso aqui é uma base de vizinhanças de f de A. Isso daqui é uma base de vizinhanças de A. É como se fossem as bolas centradas em f de A e as bolas centradas em A, né? E aí com épsilons e deltas, você fazia mais ou menos assim, né? Para todo épsilon existe um delta, tal que a imagem dessa bola está contida na outra, né? Então dá para falar assim, com base de vizinhanças dos dois lados, desse mesmo jeito que a gente fazia com épsilons e deltas, né? Aliás, vamos fazer uma regressão, vamos transformar isso daqui vamos colocar de uma maneira um pouco mais parecida do que a gente fazia, um pouco mais parecida com o que a gente fazia em espaços métricos, né? Normalmente você não dizia assim, não. Você dizia assim, se x pertence aqui, né? Tipo assim, né? Se x pertence a D, então f de x, olha só. É isso aqui, né? É a mesma coisa. Então, se você pegar alguém na bola menor, a imagem dela, a bola menor na bola de raio delta, a imagem dela vai estar na bola de raio épsilon, né? Mas você também não falava assim não, porque você não falava nem em bolas, né? Você falava assim, ó. Você falava assim, né? Para todo épsilon existe um delta, tal que se a distância de x até A for menor do que delta, isso implica que a distância de f de x até f de A é menor do que epsilon, né? O que você está dizendo é que a imagem da bola centrada em A de raio delta está contida na bola centrada em f de A de raio epsilon, né? Bom, isso aqui eu acho muito bacana você voltar e tentar interpretar isso em termos do que você já sabia. Eu quero aproveitar essa coisa de bases e tal, que a gente falou sobre continuidade, sobre o que são bases, e falar de novo daquele último item 5, lá da definição do que é um sistema de vizinhanças, né? Tinha os itens 1, 2, 3 e 4, era tudo moleza de satisfazer, e o item 5 era assim, se D é vizinhança de A, então o interior de D também é vizinhança de A, né? Eu queria falar sobre isso. Então, olha só, eu queria começar com essa família de conjuntos que contém o ponto X, né? A gente tem uma topologia, a gente começou com as vizinhanças a gente construiu o interior, a gente falou dos abertos, né? E no final das contas, normalmente, quando as pessoas falam em topologia, elas estão falando dos abertos e representam por essa letra tal, certo? Só que nesse curso, vamos usar essa notação aqui, ó. Tal de x são todos os abertos que contêm o ponto x, né? Um jeito de dizer isso é dizer, são as vizinhanças abertas de x, né? Vizinhanças abertas, por quê? Porque um aberto é um conjunto que é vizinhança de todos os seus pontos. Então, se eu tenho um aberto que contém x, esse aberto é uma vizinhança de x, né? É isso aqui, né? Então, olha só, já está com cara que esse cara vai virar uma base de vizinhanças, né? É uma subfamília das vizinhanças de x, são as vizinhanças abertas de x, né? Aliás, dependendo de quem está falando em topologia, muitas vezes quando a pessoa fala uma vizinhança de x, ela está falando só de gente aqui, só de vizinhanças abertas de x, né? E eu acho uma coisa ruim porque eu sempre posso acrescentar o adjetivo aberto para falar das vizinhanças abertas, né? Agora, se vizinhança só significa as abertas, quando eu quiser falar de uma que não é aberta, como é que você faz, né? Aí eles vão dizer, uma vizinhança não necessariamente aberta, mas aí ele definiu vizinhança como sendo aberta, né?
Bom, de qualquer forma, perdão, as vizinhanças abertas são vizinhanças de X. E o item 5 lá daqueles axiomas do que são as vizinhanças de um ponto, ou do que satisfaz, né, as vizinhanças de um ponto, a gente tinha esse cara aqui, né? Era isso aqui, né? Então, se D é uma vizinhança de X, o interior de D, que é potencialmente menor do que D, apesar dele ser menor, ele continua sendo uma vizinhança de X, né? E o interior, lembra da idempotência e tal? Aliás, a gente podia ter colocado aqui a idempotência, mas de qualquer forma, aquela idempotência, quer dizer, o interior do interior é igual ao interior, na verdade, ela está dizendo que o interior de D é um aberto, certo? É um aberto por quê? Porque ele é igual ao seu próprio interior, né? Isso é a idempotência do operador de interior, né? O interior é igual ao interior do interior. Então, o interior de D é aberto, porque ele é igual ao seu próprio interior, certo? O que eu estou dizendo aqui? Pega uma vizinhança de X. Essa vizinhança contém uma vizinhança aberta de X. Então, qualquer elemento daqui contém um daqui, né? Os abertos formam uma base para a topologia, perdão, uma base de vizinhanças do ponto X, certo? Então, se você tiver os abertos, você sabe quem são as vizinhanças. E é por isso que você vai ouvir as pessoas dizendo assim, o que é uma vizinhança de um ponto X? É um conjunto que contém um aberto que contém X, né? Na verdade, o que ele está dizendo é, os abertos que contêm o ponto X formam uma base para as vizinhanças de X, ok? Bom, eu queria falar sobre essa coisa dos abertos e eu vou aproveitar isso então para falar sobre continuidade usando os abertos. A gente já sabe que os abertos que contêm X formam uma base para as vizinhanças de X e a gente já sabe falar de continuidade usando bases de vizinhança. Então a gente sabe falar de continuidade usando os abertos, né? Continuidade com abertos. Bom, eu primeiro vou usar essa notação aqui, ó. F é uma função que sai do conjunto X e vai para o conjunto Y, onde ao X tem associado uma topologia, que são os abertos, né? E a Y tem associado uma outra topologia. Então esse conjunto são os abertos de X e esse ali são os abertos de Y, certo? E aí como é que a gente fala de continuidade num ponto A, né? A gente já viu, pega uma vizinhança de f de A, mas a gente pode usar a base. Então, pega uma vizinhança de A, pega uma vizinhança de f de A na base, né? Esse cara aqui forma uma base de vizinhanças de f de A. Então, em vez de eu verificar que a imagem inversa de todas as vizinhanças é uma vizinhança, eu posso verificar só para os conjuntos nessa base, né? Então, pega uma vizinhança aberta de f de A, a imagem inversa dela tem que ser uma vizinhança de A, certo? Isso é continuidade no ponto A. Não significa que essa imagem inversa vai ser um conjunto aberto, assim como não significa que a imagem inversa de uma bola é bola, só porque a função é contínua, né? A imagem inversa contém uma bola. Então aqui, continuidade só no ponto A, você pega um aberto lá que contém f de A, a imagem inversa dele não é um aberto necessariamente, pode até ser, mas a princípio é uma vizinhança de A, né? Agora, eu quero reescrever isso aqui de um outro jeito. Dizer que A é uma vizinhança aberta de f de A é primeiro dizer que A é um aberto, né? A é um aberto. É um aberto que contém f de A. E dizer que contém f de A é a mesma coisa que dizer que a imagem inversa contém o ponto A, né? Eu vou reescrever isso. Então, A é um aberto lá de Y e a imagem inversa desse aberto contém o ponto A, ou seja, A é uma vizinhança aberta de f de A, né? Quando isso acontece, a imagem inversa de A
é uma vizinhança de A, certo? A imagem inversa desse conjunto é uma vizinhança de A. Isso é continuidade num ponto. Estava melhor do jeito que estava antes. Assim ficou complicado, né? Do jeito que estava antes era com a base, né? Os abertos que contém o ponto F de A. Aqui eu escrevi a mesma coisa de um jeito mais complicado, mas por quê? Eu quero falar de continuidade em todo ponto. Então, olha só. Imagina que essa função f agora é contínua em todo ponto do espaço. Ou seja, é para qualquer A, isso daqui vale, né? Certo? Antes era um A específico, agora isso aqui vale para todo ponto. Ou seja, você pega um aberto de y, a imagem inversa dele contém algum ponto onde a função é contínua, né? Esse ponto A era o ponto onde a função era contínua. Então, a imagem inversa dele, qualquer ponto que você pegue lá, a função é contínua nesse ponto, né? Então, se você pegar um ponto aqui, um ponto nesse conjunto, imagem inversa de A é vizinhança desse cara. O que está escrito aí? F para qualquer aberto, a imagem inversa desse aberto é vizinhança de todos os seus pontos. Tem um zigue-zague aí para ler isso, né? Pega um aberto qualquer, a imagem inversa desse aberto é vizinhança de quem? De todos os seus pontos. E como é que você chama mesmo um conjunto que é vizinhança de todos os seus pontos? Um aberto, né? Então, olha só, a imagem inversa de um aberto é um aberto, ok? Então, continuidade em todo ponto pode ser descrita só com abertos. É mais um motivo para as pessoas gostarem tanto de abertos e tão pouco de vizinhanças. Certo? A gente quer mudar isso um pouquinho. O curso meio que começou agora. Normalmente no curso de topologia, começa assim, olha, você tem um conjunto X e você tem uma família que satisfaz aquelas propriedades dos abertos, né? O vazio e o X todos são abertos, interseção finita de aberto é aberto e união arbitrária de aberto é aberto. Você começa com essa família e fala assim, uma função é contínua quando imagem inversa de aberto é aberto. Pronto. É assim, olha o que a gente fez, né? Desculpa, a gente fez de um jeito um pouco complicado. Bom, eu vou usar aquela notação que a gente usou com vizinhanças, e aí a continuidade em X pode ser escrita assim. Imagem inversa de abertos é aberta, ok? Por outro lado, tem uma coisa que eu acho interessante também, é o seguinte, você pode ver essa função f a menos 1 como sendo uma função que pega subconjuntos de y e leva em subconjuntos de x, certo? Então, a imagem inversa pega um subconjunto de y e leva na imagem inversa, que é um subconjunto de x, né? Nesse sentido, se você restringir o domínio e o contradomínio, você pode dizer que f a menos 1 é uma função. Você pode pensar em f a menos 1 como uma função que pega abertos e leva em abertos. Na verdade, a princípio, f a menos 1 pega um subconjunto de x e leva num subconjunto de y. A gente pode restringir. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou imaginar, na verdade, que f a menos 1 leva subconjuntos de x em subconjuntos de y. Quando a gente restringe, se você pegar esse f a menos 1 e restringir aos abertos de y, você tem agora uma função que pega os abertos de y e leva em subconjuntos de x, né? Se a função f é contínua, você pode restringir o contradomínio também. Então ele pega abertos de y e leva em abertos de x. Isso é uma função que é contínua em todos os pontos, leva abertos em abertos. Certo? A imagem inversa, perdão. A imagem inversa leva abertos em abertos. Ok? Bom, é mais ou menos isso o que eu queria falar sobre essa parte de
bases com abertos e tal. E eu queria só aproveitar para passar um exercício rapidamente para você. Então, olha só, muito rapidamente, você falava de continuidade com epsilons e delta, talvez assim, né? Se a distância de x até a for menor do que delta, então a distância de f de x até f de a é menor do que epsilon. Mas você poderia ter usado menor ou igual. Por exemplo, aqui. Se for menor ou igual, então aquele lá é menor do que epsilon. Isso dá certo. Você podia ter usado menor ou igual. Você podia ter usado menor ou igual ali, né? Você podia ter usado nos dois, ou você podia ter usado só do lado de lá. Então o exercício é o seguinte, eu quero que você use bases de vizinhanças para justificar isso daí, que tanto faz você usar menor ou igual aqui ou lá, ou não usar em lugar nenhum, que vai dar o mesmo resultado, certo?